Tudo bom, Monique? Tudo bem? Como é que estamos? Tudo certinho. É, Bem, tudo bem. bom, Pati, Gabi. Gabi tá chegando aqui em casa daqui a pouco, hein? Eu tô chegando na rodoviária agora, mas vou ficar escutando a aula, pelo menos. Aí sim. Boa tarde. Boa tarde, Pati. Deixa eu aumentar um tiquinho aqui. Bom, como é que tá esse processo de Butachute aí? Alguém quer compartilhar algo? Quer falar algo? Eu tenho, assim, não dá para vir para Bahia fazendo detox, viu? Tá sendo uma missão quase impossível. Muita coisa para comer, né? Muita. Mas seguimos firmes. Como eu falei para a Mo hoje, o mais difícil foi o açúcar também. O resto tá mais tranquilo. É. O açúcar a gente pensa que não. Tem um livro que eu nunca li, mas me falaram que é muito bom. Em algum momento da minha vida eu devo lê-lo, que é um que fala sobre açúcar, acho que é Sugar Blues. Sugar Blues. E fala bastante sobre como o açúcar causa dependência, né? Então, geralmente o pessoal surta um pouco na falta do açúcar, né? Não todo mundo, mas algumas pessoas sentem uma falta gritante. E no mais alguma coisa, algum ponto em relação ao Buddha-Shude, ao processo de observação, digamos assim, mais emocional e mental, como que tá em relação a isso? Eu achei que eu fosse ficar pior, viu, Lu? Na verdade, os 2 primeiros dias, aquilo que eu senti dor de cabeça, por conta do café, eu acho, né? E achei que a minha dificuldade maior fosse ser o café mesmo, nem tanto o açúcar, mas o café também. Mas estou me surpreendendo comigo. Estou me surpreendendo como eu estou conseguindo. Indo para a cozinha, fazendo umas receitinhas novas e vamos lá. E você reduziu o café, Paty, ou tirou? Não, tirei, Tirou. Bom. tirei. Tirei tudo que a Pro mandou aí, que vocês mandaram. Açúcar, álcool, café, ovo, queijo industrializado. Estou uma aluna bem disciplinada. Eita, tem que respeitar essa Paty, hein? A Riela, só pela Eu, cara dela, eu já sei que ela tá igualzinha a você, Paty. Hoje tinha uma viagem para ir também, né? A gente não deu certo o evento e um pessoal aqui foi fazer um passeio de bike num lugar aqui que chama Santa Terezinha. E Uhum. aí, vamos, Patrícia, vamos. Eu disse, não vou não, minha gente, não vou não, porque estou nesse processo de desintoxicação e
já estou comendo coisas mais específicas e vai ser mais difícil eu controlar fora de casa, né? Aí eu já abandonei assim, né? Eu acho que coloquei como foco mesmo a limpeza e estou me surpreendendo com o meu resultado. Acho que está Show sendo de válido. bola. Deixou a bicicleta de lado, que o negócio tá sério mesmo, hein? Pois não é? Deixei. Ninguém acreditou. Não estou acreditando, você não veio. Não, não vou não. Vou fazendo minha limpeza. Ah, E ontem rolou bolinho de banana, viu, Monize? Bolinho Boa! de banana só com... eu comprei farinha de grão de bico uau! e farinha de aveia. Como ontem ainda podia Delícia. ovo, coloquei um ovo. Show de bola. Delícia. Uma banana. É legal vocês perceberem também o que rola na prática, porque a prática, sabe, não vai mudar muito. Quanto mais tempo de botechude, quanto mais intenso, mais vocês vão sentir que vai mudar. Então vai percebendo isso também, que é bem Isso que eu ia legal. falar, amor. Eu percebi muito, tipo, eu tô muito mais disposta, com muito mais energia, uma energia diferente, assim, sabe? Legal. Eu vou propor para depois do Butachude, a gente experimentar fazer um dia de fruta que não seja o curso todo, enfim, mas a gente pega um mês, por exemplo, e faz ali 4 vezes, vai dar uma vez por semana, para ter essa experiência também de não ser, digamos assim, no Butachud, no Shanka Prakshalana, né, que é uma coisa que você vai fazer esporadicamente, mas ter a experiência de também trazer isso para dentro de uma rotina, né? Eu fiz durante uns 2 anos, quando comecei a praticar, depois voltei a fazer um período ano passado, mas não com muita constância, depois acabei largando mão. Mas por esquecimento. E também estudando a Ayurveda, aprendendo algumas coisas mais sobre fruta, aí eu falei, não, deixa eu entender um pouco mais, depois eu volto a fazer. Mas acho que a gente podia fazer também, ia ser interessante. E em relação à fome que a gente falou na última... Ah, não, vocês não estavam. Só estava a Riela, né, aqui, na aula de Agni, né? Então nós vamos começar tudo do zero. A Monique estava também. Comentava, né? Monique, quer comentar alguma coisa em relação a isso? Como que foi a perceber a fome, perceber o momento que ela chega, perceber quando a gente está comendo por impulso, como é que... Eu sou que nem o Adriano disse, que quando eu chego na fome 6, eu já viro um bicho. Então, tá sendo um pouquinho mais complicado segurar até sentir bastante fome mesmo. Mas depois de uns 2 dias, eu acho que da aula, já foi bem mais tranquilo. Agora, para mim, tá bem tranquilo. Já fiz até um jejum de 17 horas, eu acho. E foi bem de boa. Eu tô enxergando a comida agora de uma maneira um pouco diferente. Só que eu sou muito visual, eu gosto de ouvir um prato bonito, uma coisa saborosa, assim. E para mim, eu já tô tirando o sal antes. Então isso já tá me deixando assim um pouquinho nervosa. Quero saber como é que vai ser. Porque meus temperos não estão me substituindo ainda, o sal, sabe? Eu tô colocando bastante tempero, mas ainda não tá sendo suficiente. Então acho que essa falta mais do sal, assim, que eu tô. E os ovos, eu comia muito queijo também, já tirei antes já o queijo. E tá mais complicado, mas fora isso tá indo de boa, assim. Tô conseguindo segurar mais para comer menos, assim. A ansiedade diminuiu bastante em relação à comida. Show de bola. Riel? Eu vi também eu não estava no dia, mas eu assisti a aula depois. Essa E vi a Riel. fome 8, que a gente tem que comer quando a fome está 8, não é isso? Ah, isso mesmo. Boa. Eu tenho observado também, comer quando estou com fome, não quando tenho vontade de comer. Tem Sim. diferença, né? Então também está sendo interessante.
E ela já está fazendo algum tipo, tirou alguma coisa, começou alguma coisa? Não. Se não, não tem problema nenhum. Então, eu não estou conseguindo acompanhar, não, vocês nesse Butachute. Eu até tirei umas coisinhas, mas, assim, as piores eu mantive, tipo, álcool, essas coisas assim. Mas tudo bem. Você acabou de fazer 22, você pode fazer o... É isso. Estou num período difícil para cortar. Mas eu vou me programar para fazer o Butachute. Eu estou sentindo necessidade, inclusive, mas é que agora não dá. A gente colocou até num período crítico, porque está acontecendo muita coisa, fim de ano, festa daqui, festa de lá, virada de um ano, que a gente estava até conversando sobre isso também, porque a gente ficou o ano de 2020 todo pensando assim, né? Começou em março, não, meio do ano vai ficar tudo bala. Aí chegou o meio do ano, não, setembro já tá tudo bem. Chegou setembro, a gente aceitou, não, 2020 já era. E aí, acredito que muitos, não todos, nós carregávamos lá no nosso âmago, mesmo que não conscientemente, a esperança de que ia virar o ano, tudo já ia estar zerado, redondo, tudo perfeito. E não rolou, né? Então, a gente tem percebido isso em todos, assim, pegando todos os nossos alunos, né? E as pessoas que a gente trava contato, que isso também foi um baque, porque a gente sabia que não ia virar o ano e tudo ficar bom, mas sei lá, parecia que tinha esperança aqui ainda, né? Então, é um período meio difícil, conturbado para pegar e fazer um Butachute, porém, ao mesmo tempo que é conturbado, é um momento excelente, né? Para a gente conseguir, nessa virada, conseguir justamente dar uma purificada maior. Então, mesmo quem não conseguir fazer tudo, por exemplo, Riela não conseguir fazer tudo, mas sei lá, 2 dias, 3 dias antes, faz um dia de fruta, depois faz um dia de jejum e manda bala. Tipo, é fazer o que dá dentro das possibilidades, né? Tá no mudo. O dia mesmo da prática vai ser dia 24, é? 24. Tem mais 9 dias. É porque, olha, tá num período horrível para mim. O casamento, meu pai vai casar. Aí o casamento dele é dia 21, quinta, e o aniversário dele, eu vou estar lá no interior com ele, e o aniversário dele é 24, o dia da prática. Mas enfim. Nesse caso, então, já que provavelmente você não vai poder estar, a Heineken, os salgadinhos no casamento, tudo liberado. Brincadeira. Mas enfim, então vamos lá. Em relação à aula de Yoga Nidra, alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Alguém conseguiu parar para pensar sobre Yoga Nidra? Chegou a gravar alguma coisinha? Como que foi em relação a essa aula? Eu e o Lucas ficamos aqui sedentos pelos Yoga Nidras de vocês. A gente não sabia, queria fazer Yoga Nidra. Cadê? Foi, sim, passamos uma semana de maus bocados querendo fazer Yoga Nidra sem ter gravação. Não fiz não, Lu. Não tem problema. Só fiz aquele de ontem, foi ontem na prática, que eu ainda dormi de novo. De novo. 2 vezes, Lu, dormi. Quem nunca deu uma dormidinha no Yoga Nidra, né? Eu acho que o café, como era muito estimulante e eu tomava muito café, talvez me deixasse mais alerta, né? Obrigada. E aí eu tenho percebido isso. Eu tenho dormido melhor e tenho dormido mais. Sim. E tenho dormido nos Yoga Nidras, as 2 que eu fiz. Então, eu confesso que eu não fiz, não. Eu ainda estou numa semana assim, meia no período elaborando a minha demissão, e ainda estou assim, estruturando minha cabeça para dizer o que é que eu vou fazer agora, que confesso que eu não fiz, não. Sem problemas.
Mas li o e-book, tem que estar lá, tá as coisas, mas o Yoga Nidra mesmo eu não fiz, não. Você não mandou o material? Do Butha Shuddhi ou do Yoga Nidra? Será que eu estou trocando as bolas, Lu? Do Yoga Nidra tem um livro que está lá na escola online, na plataforma. E ela está no mundo, mas você falou qual livro, né? É esse daqui, ó. Na escola não, na plataforma do curso, né, Lu? Senão faz confusão aí. Nós vamos procurar um lugar errado. Falei errado. Tá aqui, quer ver? Mesmo que vocês não leiam esse livro agora, vale a pena ter esse livro no acervo, que é um livro interessante. Então tá aqui, ó. Aqui são as aulas, papapá. Aula Pratyahara Yoga Nidra, tá aqui Yoga Nidra Swami Satyananda. Aí tem aqui um PDF com o livro. Aí depois vocês deem uma sapiada. Bom, então vamos seguir o baile. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Antes da gente entrar especificamente no Agni em si, a gente vai falar de alguns outros termos. Então vamos lá. Existe um termo chamado Rita, que significa ordem natural, ou pode significar também impulso. O que basicamente esse conceito quer estabelecer? Que para que a gente viva bem, a gente precisa se adequar a esse pulso, essa pulsação da natureza. A gente vai ver alguns aspectos dessa pulsação, mas basicamente o que é importante a gente sempre observar quando a gente estabelece uma rotina, quando a gente estabelece um objetivo, quando a gente estabelece alguma atividade ou alguma meta, é importante que a gente observe se essa meta, ela também está adequada, ela está ajustada a essa pulsação da natureza. Então, esse Rita, ou essa ordem natural, é uma ordem cósmica que pulsa e não é rígida. É um movimento de expansão e retração existente na humanidade e também atua e influencia a nós. Então, tá, um movimento de expansão e retração. Se a gente for observar praticamente qualquer aspecto da natureza, a gente vai observar que sempre tem um movimento de expansão com um breve momento de estabilidade, quando ele existe, para logo um movimento de retração. Então, você pega uma sociedade grega, teve um momento que ela foi atingindo um ápice, crescendo, e depois começou a decadência. A gente pega o nosso corpo, primeiro ele nasce, é alimentado, vai crescendo praticamente todo dia, ou seja, ele vai se construindo, chega no auge da nossa idade, que os músculos estão fortes, a mente está atenta, o metabolismo está bombando, depois a gente começa a fazer um movimento de retração. Esse corpo em si, essas funções biológicas, elas vão se deteriorando. Então, quando a gente observa a natureza, a gente vai perceber essa pulsação, esse movimento, que ele não é rígido, ele é sempre um pulso de expansão e de retração. A vida, para existir, ela depende desse pulso. E se a gente consegue alinhar a nossa vida dentro desse pulso natural, isso é uma das formas mais efetivas da gente ser saudável. Então, o que a gente quer entender aqui? Por exemplo, eu trabalhei, quando eu trabalhava na polícia, num horário que destruiu me destruiu por inteiro. Porque eu trabalhava 12 por 36, então era dia sim, dia não. Trabalhava 12 horas, folgava 36 horas.
Nessa época eu estava trabalhando à noite. Já era ruim, porque você trocar o dia pela noite, nós somos animais solares. Por mais que tenha pessoas que tenham mais facilidade noturna, etc e tal, a noite pra gente foi feita para dormir, ponto. Mas depois eu me adaptei, eu trabalhei mais ou menos 1 ano à noite, e mesmo não sendo o mais saudável, eu criei um certo costume. Aí eu trabalhava lá 12 por 36, aí veio uma oportunidade de eu trabalhar 12 por 48. Aí eu falei, pô, se eu trabalho 12 por 36, vou trabalhar agora 12 por 48, eu vou aumentar 12 horas de folga, vou trabalhar muito menos, vou ter mais folga e vou ganhar a mesma coisa. Ótimo, né? Óbvio que eu quero. Aí fui. Só que o que acontece? 12 por 48, num serviço eu trabalhava de dia e no outro serviço eu trabalhava à noite. Isso é das 6 às 6h30 da manhã e da noite, e no outro serviço eu entrava às 6 da noite e saía às 6h30 da manhã. E eu trabalhei acho que quase 1 ano nesse formato. Nossa, mas acabou comigo. Acabou, meu sono ficou uma bosta. Eu comecei a ter aquele distúrbio de ATM aqui na mandíbula, de ficar com a mandíbula tensionada, sabe? Cara, acabou com a minha saúde. Por quê? Porque eu não consegui dar para o meu corpo um pulso, um ritmo, uma cadência. E quando eu trabalhava à noite, mesmo não sendo ideal, eu consegui. Então, é importante a gente observar que a vida, para existir de forma saudável, ela precisa de algum pulso, de algum ritmo, de alguma cadência. Senão é muito difícil a gente se manter saudável. Não quer dizer que a gente vai ser saudável só porque tem um ritmo, respeita esse ritmo da natureza. Porém, significa que a gente está remando numa direção mais correta. Se você, por algum motivo, está indo contra esse sistema, você terá que desenvolver algum pulso para o seu sistema gerar coordenação nervosa e deixando aberto um espaço para, ao longo do tempo, se ajustar ao pulso natural. Ou seja, se eu estiver trabalhando à noite, eu vou ter que criar um ritmo para mim, uma pulsação para mim, sempre pensando lá na frente que eu preciso deixar espaço para me adequar a esse pulso natural. O que seria esse pulso natural? A gente vai ver hoje 4 ciclos, ou melhor, a gente vai ver 2, se der tempo a gente vê essas estações da vida também. Então, primeiro é o ciclo lunar e solar. Vou passando por um, depois a gente volta. Então, o que acontece? O Sol, ele tem um ciclo, todo santo dia ele se levanta, e todo santo dia ele desperta 3 sensações diferentes, não só na gente, mas em toda a natureza. Esses ciclos a gente pode chamar eles de Kapha, Pitta e Vata, que seriam os nomes dentro da Ayurveda, mas aqui eu não coloquei nenhum nome. Então, o primeiro ciclo é um sol das 6 às 10 da manhã. É um período mais ou menos ali das 6 às 10 da manhã. Primeiro período da manhã. Então, quando o sol nasce, o nosso corpo ele está entupido ainda de plasma. Plasma seria o quê? Plasma seria líquido, e um líquido extremamente fértil. Então, podemos dizer, entre aspas, que aquela água presente no nosso corpo é, de certa maneira, plasma. Então, quando a gente está nesse período, o sol acabou de nascer. Primeiro, ele não está muito intenso. Teve uma noite inteira, significa que o seu corpo e toda a natureza, ela está com muita água, como se fosse um pântano. E, em geral, isso reflete em muco. Então, é comum que o nosso corpo, ele acorde com muito muco. E a gente deve ter cuidado nesses momentos para cada gota de água que a gente coloca, porque o nosso corpo está mais precisando queimar água, queimar líquido,
do que colocar líquido para dentro, porque ele está num momento, digamos assim, encharcado. Então, esse é um período extremamente interessante, por exemplo, para você fazer uma atividade física, fazer uma prática de manhã. Entre outros motivos, por isso que a prática matinal é tão importante. E muitas vezes pode ser essa prática principal responsável por regular todo o seu metabolismo, o seu corpo, a sua mente, até o final do dia. Porque a gente acorda com excesso. Então, a primeira fase da manhã é uma fase cafa, é uma fase úmida, uma fase molhada, uma fase interessante para a gente se mover, para a gente queimar esse líquido. Depois, mais ou menos das 10 às 2 horas, entra uma fase pita, que é o momento onde o corpo está pegando fogo. Então, existe uma altíssima capacidade de digestão e existe também um potencial físico extremamente intenso. Tem um livro de sono, que fala sobre o sono, que a gente vai compartilhar com vocês também, que ele faz um estudo interessante sobre os recordes olímpicos. E aí ele observa que a maior quantidade dos recordes olímpicos foram batidos dentro dessa faixa de horário. Por quê? Porque é o momento que o corpo está com o metabolismo a milhão. Então, é a fase onde, inclusive, a gente consegue ter um maior potencial físico. E o metabolismo também está extremamente acelerado. Então, não à toa, essa é o melhor momento que a gente tem para ingerir a maior quantidade de comida, que é um pouco que a gente falou no nosso último encontro. Por quê? Porque o metabolismo está a 1000. Depois entra a terceira fase do ciclo solar, que é a fase mais seca, ou a fase vata. Essa fase representa um pico de estresse hídrico. Então, é o máximo de desgaste daquele plasma, daquele líquido interno, que você começou o dia cheio. Então, por exemplo, talvez esse não seja o melhor horário para fazer uma atividade física que você vai suar muito. Porque o seu corpo ele já está passando por um estresse hídrico, ou seja, ele está ressecado. Não seria o melhor horário para eu suar igual um cavalo. Lógico, pode ser que aconteça. Pode ser que é a hora que você tem para praticar o esporte. Mas, se eu tiver opção de escolher, o horário mais interessante para eu colocar esse tipo de prática esportiva, por exemplo, seria pela manhã. Seria para o seu corpo, e aí vem aquilo. A gente está falando só do corpo humano? Não, a gente está falando do universo, da natureza como um todo. Se a gente for observar um animal, ele também passa por esse ciclo, uma planta, qualquer coisa. Então, esse é o ciclo solar. Vem daquela ideia de que isso é uma pulsação da natureza. Eu posso ir contra isso? Eu posso. Então, por exemplo, eu posso estar lá no horário das 2 às 18, fazendo uma prática que eu vá me desgastar e suar muito, por exemplo. E aí, anteriormente, eu vou tentar me hidratar ao máximo. Ou durante a prática esportiva, me hidratar ao máximo que eu puder. Então, eu estou indo contra um pulso natural, porque o horário mais interessante para o meu organismo seria a primeira manhã. O horário mais interessante para o meu resultado seria o horário do almoço. Mas, sabendo desses detalhes, eu consigo criar uma rotina que não me estresse tanto. Agora, pico de saúde é me alinhar, via de regra, a isso que a natureza já
implica em todos nós. Alguma coisa aqui em relação a essa parte do dia? Comecem a observar isso assim a partir de amanhã. Veja se você acorda, por exemplo, se sentindo mais úmida, ou mais inchada, ou com uma sensação de que você está até mais pesada. E veja, se você já não faz isso, como isso acontece se você, por exemplo, coloca uma prática física logo cedo, logo de manhã. Veja se essa sensação passa, se você vai ao banheiro com facilidade, às vezes para quem acorda e não vai no banheiro logo. Então comece a observar com mais atenção como que é esse ciclo solar dentro da sua rotina. Percebe na hora do almoço se você sente esse corpo esquentando. Não porque você está no sol, mesmo que você esteja lá dentro do ar-condicionado, veja se você percebe o seu corpo com o metabolismo mais acelerado, o corpo mais quente. E da mesma forma, veja se você observa no final do dia o seu corpo mais seco, uma sensação maior de leveza, ao invés daquela sensação pesada do início do dia, e também uma sensação de uma necessidade maior de se hidratar. Então, fica como um exercício de observação no dia a dia. Alguém quer falar algo sobre essa parte? Não? Eu. Pode falar. Então, aquela coisa que dizem que a primeira coisa que tem que fazer quando levanta é tomar um copo d'água, não é certo. Então, a gente tem muitas opiniões de vários lados, né? Cada vez mais eu acredito que é importante a gente mirar em algo que a gente tem afinidade, acredita, e estudar aquilo a fundo e aceitar aquele ponto de vista. O que é interessante quando a gente começa a estudar a Ayurveda, começa a aprofundar um pouquinho, é que, cara, é uma coisa, assim como o yoga, muito pautada na observação, no empirismo. E são milênios e milênios e milênios de sabedoria, né? Então, é uma medicina muito antiga. Então, eu vejo muitas coisas que a gente escuta de ditado popular e nutricionistas que vão completo oposto do que a Ayurveda coloca. Então, essa ideia de acordar e tomar um copo d'água pode ser bom para uns e pode ser bom para outros, depende. Porque o que acontece? Existe esse pulso natural, mas existe também a sua natureza. Então, pode ser, por exemplo, tem uma coisa interessante que meu professor ensina, que é a água reduzida à metade. É você pegar, por exemplo, 1 litro d'água, você ferve essa água até ela chegar na metade, 500 ml. E aí você deixa ela esfriar, não bebe ela quente, né? Essa água para ser bebida pela manhã, ela é mais interessante porque é uma água que não vai reter dentro, não vai ficar retida como líquido dentro do seu corpo. É uma água que você vai conseguir expurgar ela. Então, assim, existem várias pormenores quando a gente começa a aprofundar. Mas, via de regra, quando a gente segue esse pulso natural, a chance da gente estar acertando é muito maior. Então, via de regra, não é interessante eu beber a minha água assim que eu acordo, porque o meu corpo já está, digamos assim, com muito líquido. Então, se meu corpo já está com muito líquido, ao invés de ser o momento de eu jogar mais líquido para dentro, é o momento de eu expurgar esse líquido. Porque quando a gente pega o ciclo do sono, o que acontece? A gente tem um primeiro momento, quer ver? Vamos passar pelo ciclo lunar e depois ver como ele se conecta com o solar e assim sucessivamente. Então, o primeiro horário da noite, ou o horário Kapha da noite, é o horário
em que o nosso corpo busca desesperadamente restituir o plasma. Lembra, a gente passou pelo horário do dia seco, em que o corpo teve um pico de estresse hídrico, um pico de secura, vai? Quando entra a primeira fase da noite, assim como a primeira fase da manhã, é uma fase onde o corpo busca restituir novamente esse plasma, restituir novamente essa água, esse líquido interno, vamos dizer assim, entre aspas. E é essa fase onde o corpo mais se reconstrói. Então, por isso que quando a gente dorme 10, 11 horas, meia-noite, a gente já está dormindo, perdendo a melhor fase da noite para reconstituir o nosso plasma, reconstituir esse líquido do nosso corpo. Então, essa é a melhor hora para a gente começar a dormir. E às vezes a gente vai dormir o quê? 10, 11 horas, meia-noite, e dormir 8 horas, da meia-noite às 8, é diferente de você dormir, por exemplo, das 8 às 4. Porque você aproveitou a melhor hora que o seu corpo tem para restituir esse plasma. Depois das 10 às 2 da manhã, é o momento de reconstrução de fato. Então vamos dizer assim, é como se a primeira fase da noite fosse a hora que chega o material de construção. Então, primeiro o que você faz? Você pede o material de construção, aí tem que chegar o tijolo, a areia, o cimento, o vergalhão. Essa é a primeira fase da noite, que o corpo vai se reconstituindo. Ou seja, ele vai, de novo, pegando os equipamentos e os materiais necessários para a reconstrução. Quando entra a fase das 10 às 2, é o momento da reconstrução em si. É o momento onde os pedreiros internos vão botar tijolo, fazer o cimento, começar a subir a casa. Essa casa é o quê? É o momento que nosso corpo se reconstrói de fato. E a última fase é a fase vata. É aquele momento onde a reforma ela já acabou, praticamente. Só tem uma sujeirinha para limpar, tem uma torneirinha ali para apertar, mas basicamente o grosso da reconstrução que o seu sono gera já foi feito. Então essa fase da noite, pode observar, se você nunca observou isso, é o momento que a gente acorda para ir no banheiro, para beber água, o momento que se dá uma despertadinha durante a noite, entre as 2 e as 6 da manhã. Comigo acontece muito, tipo assim, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, e várias vezes eu tenho aquela sensação que eu nem precisaria dormir mais. Só que você fala, puta, 3 horas da manhã, meu, cacete. Aí você vai no banheiro, pá, bebe uma água e aí você deita, né? Fica na caminha gostoso, você dorme mais. Só que, entre aspas, o seu corpo já tá falando assim, cara, o processo já foi praticamente finalizado. Você... Agora pronto. Agora pronto. Tem um bicho aqui. Olha aí a cara desse bicho. Oh, meu Deus do céu. Que bicho feio. Nossa, como esse cachorro é feio. Tchau. Vaza daqui. O seu carregador? Então, depois dessa participação especial, não, vai embora, você não vai morder aqui, não. Isso. 1 mês de vida. Então, essa última fase do sono é a fase que a gente menos se reconstrói, é a fase menos útil do sono. Então, isso é muito interessante para a gente pensar assim. Dormir das 10 às 8, ou das 10 às 6, ou da meia-noite às 8, é diferente de eu dormir das 8 às 4. Inclusive, essa é a minha meta de vida, dormir às 8 e acordar às 4. Faço isso ainda? Não faço.
mas já estou cada vez mais reduzindo a hora que eu durmo e, a sensação para mim tem sido muito boa. Cada vez mais que eu consigo dormir mais cedo e acordar mais cedo. A sensação realmente é de que você aproveita melhor o sono como um processo de reconstrução mesmo. E essa fase final, lunar do sono, é onde o corpo faz aquela limpeza e também ele abre espaço para que essa sujeira toda da reforma seja drenada pelo seu intestino grosso, que é o sólido, e pela bexiga, que é o líquido, para que você acorde com aquele metabolismo purificado novamente. E aí, começa tudo de novo. Começa um novo ciclo solar, começa um momento onde o seu corpo está com mais líquido e aí a vida segue ad infinito. Então, esses dois ciclos, solar e lunar, cada um pode sentir de uma forma um pouco distinta, isso vai acontecer, mas via de regra isso é muito mais forte do que eu, muito mais forte do que a Monique, muito mais forte do que a Paty. Porque isso é o quê? Isso é um pulso da natureza e atua sobre todos nós. Então é interessante quando a gente começa a observar isso com um olhar mais amplo. Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar em relação à comida. Eu tenho um bolo de chocolate para comer. Bem molhadinho, aquele com... Que exemplo horrível, nossa. Como é que é? Que exemplo horrível, Ave Maria. Põe no mudo aí, põe no mudo, porque pode ser forte. Agora A gente nem tá com vontade de comer doce mesmo, né? Então tá, então eu pensei em falar uma pera, mas não ia despertar mesmo o mesmo sabor na boca. Não, mas tô querendo dizer... Uma perinha, delícia. Infelizmente a pera não cabe nesse exemplo. Vai ter que ser um bolo de chocolate daquele com um brigadeiro desse tamanho assim no meio e calda por cima. Qual horário que é mais interessante para eu comer esse doce que é bastante molhado, bastante açucarado, bastante cremoso no meu dia, por exemplo? Em que horário vocês pensariam em comer esse bolo de chocolate? Das 10 às 12, às 14? Alguém discorda? O que acontece? Esse horário das 10 às 14, que é o horário pita, apesar de ele ser um horário extremamente quente, onde o seu metabolismo está no ápice, ele também é um pouco úmido ainda. A característica pita é quente, mais úmido. Seria mais interessante a gente comer essas coisas mais gordurosas nesse horário vata, porque é um pico de estresse hídrico, ou seja, meu corpo está seco. Então, se eu for comer alguma coisa mais gordurosa, seja um bolo de chocolate, seja um pastel, seja sei lá, uma fritura X, nesse horário, eu diria mais ali para umas 4 horas, 5 horas, é um horário bem Talvez. Mas a gente vai ter outras oportunidades, com certeza. Opa, voltei. Estavam falando de chapada ou não? Não, tava falando de comida. Cadê? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Pronto. Aí, voltamos. Então, voltamos. Agora você já sabe qual o melhor horário de você comer. Não agora, né? Quando passar do Butachude, o melhor horário para você comer seu bolo de chocolate. Porque aquilo é gorduroso ou outra coisa gordurosa / oleosa. Mas se você escolher comer,
Se for umas 4, 5 horas da tarde, é um horário mais interessante, porque é um horário que o seu corpo está mais seco. Então, aquilo vai, digamos assim, internamente, se equilibrar melhor do que se você comesse até no horário das 10 às 14, e de manhã nem se fala. Então, de manhã não é o horário para você comer coisas mais gordurosas, porque o seu corpo ele já está extremamente oleoso, digamos, encharcado. Então, de manhã cai melhor uma coisa que seja mais sequinha, uma coisa que seja menos gordurosa, mais leve. Então, quando a gente pega essa informação e vai encaixando algumas outras coisas, principalmente relacionadas a metabolismo, que é o tema da aula de hoje, a Agni, dá para a gente começar a usar um pouquinho mais a observação e o autoconhecimento para ver que a gente tem um pulso dentro da gente no que diz respeito ao metabolismo e aceitar e se adequar é mais interessante do que tentar brigar contra. Esse é um exemplo em relação ao bolo de chocolate. Então, via de regra, final da tarde é melhor do que de manhã. Em relação ao ciclo lunar, que a gente diz mais respeito ao sono, alguém quer fazer alguma observação? Não? Então tá bom. Vamos dar uma passada rapidinha nos tipos de Agni. A gente falou sobre na aula. Então, o que acontece? Antes de passar nisso aqui, vamos falar um pouquinho sobre Agni numa visão mais ampla. Agni, a gente pode traduzir literalmente como fogo, sendo a tradução da palavra Agni. Dentro do hinduísmo, existe também uma divindade, um deus chamado Agni, que ele é, segundo a mitologia, filho de Brahma. O Agni, além de ser, dentro desse contexto que a gente está falando aqui, o metabolismo, esse fogo interno, a gente pode entender o Agni de uma forma mais ampla, como aquele que separa a parte densa, material da existência e transforma na parte sutil, na parte energética ou espiritual da existência. Basicamente, o Agni, ele é aquele que separa o que é útil do não útil. A gente pode observar isso através da ideia de metabolismo. Se a gente for parar para pensar, algo muito incrível, né? Você pega um pão e o seu Agni faz o que importa, se o seu Agni estiver bem regulado, o que importa daquele pão, o que é útil daquele pão, se transformar em você. Isso é algo extremamente poderoso e profundo também. A gente pode trazer essa percepção para o conhecimento. A gente lê um livro e, de certa forma, algo daquele livro, do que é útil daquele livro, é incorporado em você e algo que não foi útil ou não é útil é descartado. Então, o Agni a gente pode ver de uma forma mais específica dentro do conceito metabolismo, mas também entender que o Agni ele é responsável por esse processo de separar o útil do não útil. Peraí, gente. E aí, esse daqui é uma imagem representativa do deus Agni. E aqui, tinha uma historinha dele, cadê? Até aqui. De acordo com a mitologia hindu, Agni seria o filho mais velho do deus Brahma, com Swaha. O deus do fogo teria mais 3 irmãos. Apesar de ter nascido como deus, Agni às vezes é representado como um pássaro que carrega o fogo para os seres humanos e que leva comida para os outros deuses.
Existe ainda uma outra teoria sobre a criação do Deus do fogo. De acordo com esse relato, o mundo surgiu do nada, quando ainda não existia nem dia e nem noite. O único ser vivente era o Deus Brahma, e da testa dele surgiu Agni. Quando Agni nasce, o mundo deixa de ser totalmente escuro e vazio. Isso porque seu nascimento implicou na criação da luz. E aí, a partir do nascimento de Agni, consequentemente, passa a existir o dia e a noite. Por conta desse mito, o Deus do fogo é considerado também, por alguns, como uma tríade dos poderes: criador, mantenedor e destruidor. Por ser parte do deus Brahma, Agni também tem uma função muito importante de mensageiro entre os humanos e os deuses. Além disso, seu fogo assume outra função, a de purificar os mortais ou mesmo trazer pessoas mortas de volta à vida. Então, existem nas escrituras antigas alguns rituais que as pessoas faziam para o deus Agni. Existe até uma Upanishad que eu separei aqui, cadê ela? Que é uma história muito interessante dessa Upanishad. Depois vou mandar o link no grupo para vocês lerem. Basicamente, conta a história de um menino que o pai foi fazer uma oferenda para um deus chamado Niyama, que era o deus da morte. E aí o pai não tinha o que oferecer e ele ofereceu o filho como oferta, como oferenda. Só que esse molequinho, ele era muito inteligente. Ele chama Nachiquetas. E aí ele desenvolve um diálogo com a morte que é extremamente profundo. Porque que acontece? Quando o pai dele ofereceu ele como oferta para a morte, ele foi, entre aspas, para a casa da morte, segundo o conto, só que a morte não estava. E aí ele ficou, acho que 3 ou 4, 5 dias sentado na porta da casa da morte. E dentro do hinduísmo, dentro da visão hindu, o hóspede é algo muito valioso. É quase como uma expressão de uma divindade ter um hóspede na sua casa. Então, é como se aquela visita representasse o próprio absoluto, o próprio divino na casa da pessoa. Então, existe-se uma cultura de se tratar muito bem o hóspede. E aí a morte chegou e viu que o menino tinha ficado esperando ela na casa dela dias, e ela se sentiu mal, e aí ela ofereceu para ele a possibilidade de fazer, eu não lembro se era um pedido ou se eram 3, agora me fugiu. E aí ele pede uma coisa e a morte não quer dar, e aí eles começam um debate muito interessante, e a morte vai oferecendo riquezas, vai oferecendo todas as satisfações de desejos e tal. E o molequinho vai só contornando tudo. E tem um duelo ali de debate com a morte muito interessante. Não vou falar exatamente o final, mas eu vou mandar para vocês verem depois. E aí, dentro dessa Upanishad, que é um texto antigo bem interessante, ele cita aqui um ritual feito para o Agni. Quer ver? Eu tinha deixado separado, mas eu fechei sem querer. Aqui. Então eles citam assim nessa Upanishad: Agni, o fogo onisciente, oculto na lenha, como o embrião no ventre da mãe. Deve ser adorado com oferendas pelos homens de bem, pois este realmente é aquele que estás buscando. Oculto na lenha como o embrião no ventre da mãe.
profundo, né? Dá para você refletir um pouco. Então, é muito comum que se vocês pesquisarem, vocês verem vários tipos de rituais feitos em homenagem ou em oferta a Agni. Esse deus do fogo, ele também é bastante cultuado, principalmente em rituais. Cadê? Então, além dessa visão objetiva que a gente está trazendo do Agni como metabolismo, também existe essa visão mitológica de Agni como uma divindade. Passado isso, sim, vamos recapitular os tipos de Agni. Deixa eu só encaixar na tomada aqui. Bom, sabendo que aqui, nesse contexto, a gente está observando o Agni como o seu metabolismo e a capacidade que o seu metabolismo tem de extrair o que é útil e expurgar o que não é útil. Esse metabolismo funcionando extremamente bem é o Sama Agni. É quando você tem fome nos horários certos, ou seja, fome nos horários que você tem mais capacidade digestiva, é uma fome constante, o seu corpo está sendo bem reconstruído, está forte, está disposto, está com jovialidade, está com energia. As fezes saem com facilidade, sem você precisar ficar fazendo força, saem bem constituídas, então não é uma fezes com diarreia fragmentada. E aquela sensação, ao ir no banheiro, de totalidade, sensação de dever cumprido e leveza. Você já está... Você sente que você excretou tudo que precisava excretar. Isso são características do metabolismo funcionando de forma que todos nós queremos. Existe o Tikshna Agni. É quando o seu metabolismo ele digere uma quantidade muito grande de comida, porém antes da hora. Então, antes de dar tempo do seu corpo extrair todos os nutrientes daquele alimento que você comeu, antes de dar tempo do seu corpo extrair o que não é útil e excretar aquilo de forma correta, o seu metabolismo já está botando para fora. E aí é comum que tenha a sensação de arroto ácido, aquele arroto que queima, sede muito intensa, muito calor interno, gases e odores corporais com cheiro mais forte, e as fezes mais liquefeitas, porque quase não deu tempo delas se formarem. Ele já foi expurgado antes da hora. E é comum também ter mais diarreias. Então, o que acontece? Esse é um tipo de metabolismo que está acelerado, está para mais do que deveria. É comum, quando a gente está assim, a gente ter afta na boca, ter aquelas espinhas mais vermelhas, pontinha amarela, suar muito, queda de cabelo e cabelo grisalho, mais para homens, né? A queda de cabelo em geral, grisalho, homem e mulher. Tem inflamações com mais facilidade, então qualquer coisa inflama uma região do corpo, inflama um tendão, inflama um músculo. Desenvolver sentimento de competitividade muito intenso e também agressividade. Também cabe aí a assertividade, aquela coisa assertiva, pá, igual uma martelada. Não é um perfil que fica divagando muito. Então, quando a gente observa geralmente no corpo a cor vermelha e amarela e sensação de queimação, muito possivelmente nosso metabolismo está mais do que deveria. Então, a gente não quer um super metabolismo, porque ele também é ruim. O ideal é que o metabolismo esteja equilibrado. Manda Agni é o completo oposto, praticamente. Não digere no tempo adequado. Então, você come uma coisa, aquilo fica ronronando lá dentro da sua barriga, às vezes um tempão. Então, tem muita lentidão na digestão e tem uma dificuldade de se sentir leve. É quase como se estivesse sempre se sentindo mais pesado. Seja
numa sensação mais densa, ou seja, numa sensação de inchaço também, que diz respeito ao líquido. É um metabolismo que vai muito pouco ao banheiro e frequentemente sente aquela percepção de falta de saciedade. Você vai no banheiro e tem a sensação de que o corpo não conseguiu excretar tudo que podia, tudo que devia. E a fome é muito baixa também, aquela fome real, você está com fome mesmo, é mais incomum. Via de regra, a fome é muito governada por um aspecto emocional. Ah, vou comer porque está quentinho, vou comer porque, nossa, como a Monique falou também, né? Que não é o caso dela, pelo que eu entendi, mas, nossa, está muito bonito, vou comer. Nem está com fome às vezes, mas aquilo encanta e o aspecto emocional grita muito. No corpo, a gente vai observar muito a coloração branca. Então, mancha branca, bolinha, sensação de inchaço, sensação de empachamento, que é aquela sensação de estar cheio, saliva muito grossa na boca. E a sensação de coceira é uma sensação comum desse tipo de... É uma sensação comum em quem tem esse tipo de metabolismo. O último é o Vissama, que é basicamente a oscilação entre todos que a gente viu. Além de outras características, a principal é que ele é muito instável. Uma hora pode ser que você tenha uma diarreia, uma hora você não consegue ir no banheiro, outra hora você tem aquela sensação de secura, então é algo muito instável. A fome também oscila muito. Você tem fome uma hora, depois a outra não tem, no outro dia você tem fome de manhã, no outro dia você tem fome à noite. Então é uma certa bagunça, porque não tem uma constância. É um metabolismo que gera uma sensação de secura e de leveza. Você se sente leve, às vezes até demais. Isso pode refletir uma falta de disposição para fazer um exercício físico, para fazer algo mais braçal, ou algo que envolva movimento. Também uma atividade mental intensa, acaba faltando um pouco de energia, porque você se sente um pouco cansado. E nas fezes, muita secura. Então, às vezes, pode ser até meio dolorido. Você sente um processo de secura ao ir no banheiro. E as fezes podem ser ou em bolinhas, ou fina e comprida. Por quê? Porque precisou de pressão para que saísse. No corpo, geralmente a gente vai observar pele seca, descamada, um xixi muito transparente, uma extrema sensibilidade sonora, mas também de todos os sentidos, e uma ansiedade sem muita razão, que é o quê? Quando a nossa mente está lá no futuro, a gente fica pensando só lá na frente, e nem é, às vezes, uma coisa palpável, um problema real. É uma ansiedade assim, meio que viaja na maionese. Alguma de vocês que tinha visto a aula de Agni, ou a parte que viu depois, chegou a observar alguma coisinha em relação a vocês? Se vocês observam alguma coisa mais forte em vocês de um tipo, de outro, enfim? Deixa eu ver se eu estou aparecendo. Eu tô sentindo, eu não sei se é isso depois, eu estou percebendo calor depois da alimentação e suor. Então, passei a prestar mais atenção, né? Legal. Entendeu? Mas eu também estou no... Pode falar. Tá, é que eu também... E eu estou no momento que oscila muito o calor, né, Lu? Por conta da menopausa, entendeu? Então, tem uns calores que vêm nos horários... E aí, mas eu passei a prestar atenção no momento da alimentação. É isso.
Eu não vi a aula, Lu, mas agora de você comentando, eu sou muito essa pessoa que come com um olhar, assim, sabe? Muitas vezes eu não sinto essa fome, a hora da fome, assim, sabe? É mais eu como porque tá na hora de comer, assim. Sim. É uma coisa até que eu tenho que me policiar. É interessante. Eu tava assim, como Gabi, comendo porque era hora de comer. Mas já comecei a também perceber que vou comer quando tem fome, né? Começar a passar isso. Também era assim, Gabi. Comia porque era o horário da comida. Bem aquilo também que você falou na aula, Lu, na outra aula. É a rotina, é a sua rotina. Acorda, é a hora de comer, meio-dia e meia, 1 hora é a hora de comer, 6 horas é a hora de jantar, né? Então, você vai comendo porque é a rotina ou porque você está aí no dia a dia, né? Exatamente isso, Paty. Quando a gente para perceber, eu não estou com tanta fome assim, né? Sim. Então, os horários, às vezes, não batem com os horários que é o horário que a sociedade determinou que é o horário da janta, do almoço, né? Sim. Uma coisa que é muito legal em relação a isso, vou até pegar uma imagem aqui de uma outra aula para a gente fazer outro link. Foi a aula de corpos do homem e planos do universo. Cadê ela aqui? Aqui. Vocês lembram em quantos corpos, segundo o Vedanta, que foi o que a gente estudou, o nosso corpo, a nossa existência é dividida? Isso, pode colar? Pode, vou dar a cola ainda por cima. Então, segundo o Vedanta, que é uma filosofia hindu, que foi a que a gente usou para fazer esse estudo, o nosso corpo é dividido em corpo físico, e aí vem físico denso, físico energético, em corpo emocional, mental, intuicional e monádico. Então, eu falei 7, não, são 5 corpos, e nosso corpo é dividido em 5 corpos. O nome do corpo, deixa eu ver se aqui tem o nome dele nessa... Aqui não está o nome que eu... tá aqui, o nome que eu queria é esse aqui, ó. Anamaya Kosha. Anamaya Kosha é o nosso corpo físico denso, ou o nosso corpo material, digamos. Ana significa alimento. E uma coisa que eu tenho observado desde que eu comecei a estudar a Ayurveda é que não existe ninguém melhor para cuidar do nosso corpo físico denso, Anamaya Kosha, do que a Ayurveda. E a conexão entre o Ayurveda e o Yoga é muito interessante, porque o Yoga também trabalha o nosso corpo físico, mas, na minha visão, a Ayurveda faz isso de uma forma infinitamente mais ampla e mais profunda. A especialidade mais, digamos assim, profunda do Yoga é a nossa mente, nas nossas emoções também. Praticamente, isso até segundo Patanjali, como a gente viu, o Yoga é o ato de cessar a instabilidade da nossa mente, da nossa consciência. Então, o Yoga, ele bate muito nessa tecla. Como ensinar a gente a lidar com o emocional e com a mente. E o Ayurveda, ele vai muito no Anamaya Kosha, no corpo físico. Por que isso é importante? Se a base não está sólida, é difícil a gente construir o prédio. Então, a forma como o nosso corpo está também diz muito sobre como a nossa mente está. Se ela está estável, se ela está inquieta. Então, muitas vezes, uma oscilação que a gente tem mental e acha que a gente vai trabalhar só com pranayama, às vezes é que você comeu uma coisa que não devia. Aquilo vai virar uma instabilidade mental gigantesca.
Às vezes é porque você não está dormindo bem. Então, abre muito leque abriu muito o leque para o entendimento de que não só o yoga está em tudo que a gente faz, como existe quem cuide desse corpo físico de uma forma ainda mais profunda e ainda mais minuciosa. Então, a Ayurveda eu vejo como algo muito rico nesse sentido, de ter um olhar muito fino sobre o nosso corpo mais denso. Aí. Em relação... alguém tem mais alguma coisa para falar em relação a ter observado em si esses tipos de metabolismo, esse tipo de... Eu observei desde a outra aula, né, que eu assisti. Eu acho que eu estou mais no primeiro, que tem o metabolismo rápido, um pouquinho além da conta. Eu acho que eu estou assim. Agora, como é que faz para equilibrar? Assim, tem que, porque o ideal é você chegar naquele lá, né? Então tem que ir mudando algumas coisas para chegar no ideal, né? Como é que faz? Então, Eita, peraí que eu estou tentando compartilhar, mas tá indo. Então, isso sempre vai ser uma dança, né? A gente consegue estabilizar, consegue regular tudo, aí depois perde. Consegue regular tudo, viaja, aí bagunça tudo. Aí consegue regular e depois desregula. Então, é sempre uma dança. É sempre uma oscilação. E a gente percebe isso também na prática. Tem um momento que você está concentrado pra caramba, depois aquilo muda. Aí tem uma época que você está fazendo os asanas todos, não sei o quê, depois aquilo baixa. Então é sempre interessante pensar dessa forma. A gente não vai conseguir ficar sentado lá no topo. Sabe a dança das cadeiras? Cada hora tem um sentando, a gente não vai conseguir ficar lá sentado o tempo todo. Então, primeira coisa é, isso oscila. Existem muitas formas da gente ver isso mais a fundo. A gente tem a última aula do curso, a gente vai falar de princípios do Ayurveda. A gente vai aprofundar um pouquinho mais, até porque não é tanto a ideia do curso, né? Eu estou fazendo o curso ainda e eu estou trazendo algumas coisas que eu estou aprendendo. Então, até no final do curso, isso vai estar mais maceteado. Porque eu estava conversando com a Amanda, né? Porque no final do ano, a gente estava conversando, ela estava falando sobre que não estava conseguindo fazer todos os questionários direitinho, fazer a aula e reestudar a aula na semana seguinte, total, como ela queria, né? E aí eu falei, cara, eu estou fazendo um curso de... A gente falou acho que sobre isso na aula de Agri também, né? Não lembro. Eu estou fazendo o curso de Ayurveda e a vontade que eu tinha às vezes é de que o curso parasse 6 meses para conseguir assimilar tudo. Eu estou com 3 aulas atrasadas lá e vida que segue, né? Então, se vocês atrasarem uma aula, atrasarem isso, atrasarem aquilo, cara, faz parte. A gente vai seguindo o bonde conforme dá. E aí, nessa última aula, a gente vai trazer mais elementos para a gente trabalhar isso. Mas um dos elementos importantes para conseguir fazer isso é não comer sem fome. É uma atitude simples, é uma atitude boba, mas essa atitude que aparentemente é simples, permite que a gente faça um ciclo de digestão completo. Então, é uma atitude simples que já vai ajudar muito a regular o nosso metabolismo, porque eu permito que o ciclo seja completo. Então, as fases da digestão, recapitulando, você acabou de comer, que seja uma castanha ou que seja uma feijoada, com alguma duração, você vai passar por essas 3 fases. Um primeiro momento é uma fase pesada, que você come e você sente que você aterrou. Aí é muito difícil querer comer aqui, até que venha um bolo de chocolate, né? Não que eu quisesse falar em bolo de chocolate, mas tudo... E aí vem aquela coisa da sobremesa em si, que é
complicado, porque quando a pessoa gosta de sobremesa, eu não como sobremesa, né? Nunca comi. Mas a Monize adora a sobremesa, né? Então, tipo assim, tô satisfeita. Tipo, não cabe mais comida. Não, comida não cabe mais. Mas o docinho cabe. Então, isso é um perigo, porque além de esse doce, no final da refeição, não cair bem, você está acostumando o corpo a comer na fase pesada da sua digestão. Então, ela nem começou e já está ficando toda embolada. Então, passada essa fase pesada, entra a fase quente, que é o que a Paty observou. Depois de um período que o meu corpo está pesado, começa a ficar o corpo mais quente, que é o metabolismo embala. Fala, não, agora vamos lá, que agora eu vou digerir essa bagaça. Então, o corpo esquenta. E depois vem a fase leve, que é uma sensação de leveza, é uma sensação de um pouco de secura, é uma sensação que é onde dá a vontade de comer. Às vezes por cacuete, às vezes por um costume social, a gente acaba beliscando alguma coisinha, comendo um pãozinho, comendo o que quer que seja, mesmo que aquilo seja saudável, sem o seu corpo ter completado o ciclo da digestão. Aí entra de novo o que a Monique, não que a Monique falou, mas outro exemplo em relação ao que a Monique falou, que a gente falou também lá na aula. Mas se eu ficar sem comer, se eu deixar o meu corpo sentir fome, eu estou catabolizando, estou perdendo massa magra. Você vai, através da nutrição, essa vai ser o ponto de vista. Segundo a Ayurveda, o ponto de vista é outro. Inclusive, é uma cultura que tem o jejum como algo muito corriqueiro, que tem um processo de Bhuta Shuddhi, que tem um processo de Shanka. Então, ficar sem comer para a cultura hindu não é um problema grande. Não é uma coisa... Como ocidentalmente, eu treinei musculação, acho que na época que eu estava na polícia ainda, treinava forte, suplementava e tal. Nossa, ficar sem comer 2 horinhas, parecia que era o maior crime do mundo. Falei, não, o que é isso? Vou perder massa magra. Então, sempre a gente vai encontrar pontos de vista distintos. Então, respondendo a pergunta da Riela, como que eu faço para regular isso? Tem muitas formas. A forma que a gente propôs, que é simples, mas é importante que você coloque todo dia essa observação, permita que a sua digestão faça um ciclo completo. Evite comer quando você está se sentindo leve, mas ainda sem fome. Qual que é o melhor momento para praticar esporte? Essa fase leve aqui. Apesar de nessa fase quente você até ter um bom rendimento, o seu corpo ainda está gastando energia para digerir. Ele não vai fazer você se movimentar bem. Se ele fizer você se movimentar bem, ele deixa de digerir. Então, a fase mais interessante para praticar esporte é esse momento aqui, onde a gente já está leve, ainda tem nutriente no organismo e não está com fome. A gente fazer exercício físico com fome também não é algo produtivo, não é algo bom para o nosso organismo. Paty, ia dizer algo? Não. Então tá bom. Alguma coisa em relação a essas fases aqui da digestão? Ô, Lu, eu tenho uma dúvida. Diga. Pode falar, Paty. Você já falou, Lu, que cai por terra aquela coisa de comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, nesse sentido aí, né? Então, cai por terra, sim, no ponto de vista da cultura ocidental, da nutrição aí, que o corpo não pode sentir, não está o tempo todo digerindo algo, né? Para não perder aí a bendita massa magra. Sim. A gente começa a ter um olhar diferente mesmo. Sim. Vai, Gabi.
Ô, Lu, é possível ter um tipo de metabolismo em determinada fase da vida e depois mudar? Porque eu sinto que o meu metabolismo mudou muito. Não só o metabolismo, mas como eu percebo a minha relação com a comida, tanto de digestão, assim, mudou muito de quando eu era adolescente, assim, e hoje. Sim, total. Até uma das fases que a gente colocou aqui são as estações da vida. A gente vai ver. Ela não encaixa totalmente dentro do tema metabolismo, mas ela é interessante também da gente dar uma passada. Então, sim, as fases da nossa vida também dizem respeito ao que a gente não só deve comer, como deve comer, mas as coisas que a gente deve realizar na nossa vida, né? Então, sim, tem influência e a gente muda conforme a fase da vida. Eu já percebi uma diferença no meu metabolismo de quando eu era mais novo. Eu sempre tive um metabolismo muito acelerado, extremamente acelerado. E hoje em dia eu percebo ele já mais desacelerado, não tão rápido. E no primeiro momento, antes de começar a ler um pouco, estudar um pouco sobre, eu acreditava que era excelente ter um metabolismo acelerado, né? Falava, pô, que beleza, né? Eu como, pá, já sai, eu como, já sai, pá, e corre aqui, vai pra lá, e como, já tô fazendo exercício de ponta cabeça e vem pra cá. Então, tem as suas vantagens, mas não é quanto mais rápido, melhor, como eu achava. Mas é lógico, quando a gente é mais novo, a coisa funciona quase como um reloginho, né? Mas é natural que durante a vida a gente vá percebendo que esse metabolismo ele vai mudando. Então, sim, as estações, as fases da vida também refletem em como a gente digere. E é interessante a gente estar com esse olhar e às vezes aceitar, né? Porque às vezes fala, não, mas eu sempre comi isso, nunca tive problema. Aí você fica abraçado nessa ideia, às vezes 1 ano, 2 anos, 5 anos, não. Não, mas eu comia, não tem problema. E não parou para observar que, cara, o jogo mudou. Se você queria ou não queria, é um problema. Mudou, adapte-se à nova realidade. Então, isso acontece também. Eu tenho isso muito com leite. Antigamente eu tomava muito leite. Hoje em dia, se eu tomo um copo de leite, já me faz mal. É bem, bem nítido que não me faz bem. E quando a gente traz... Porque quando a gente vê o negócio, por exemplo, de comer em 2 horas, né? Para algumas pessoas vai funcionar, para outras vai ser uma porcaria. Por exemplo, né? A Monize, ela tem um metabolismo mais lento. E ela fala que o pai dela, quando ela morava com o pai dela, cismava que ela tinha que tomar café da manhã. Só que para quem tem um metabolismo um pouco mais lento, não estou falando desregulado, mas tem um metabolismo por natureza um pouco mais lento e está tudo bem. Ele, dentro da forma dele de ser, ele funciona bem. Para uma pessoa que tem um metabolismo mais lento assim, pode ser que essa pessoa não precise tomar café da manhã. Talvez, se ela for almoçar 11 horas da manhã, perfeito. Por quê? Porque não tem fome de manhã. E aí ela falava que o pai dela fazia uma vitamina grossa, aquela vitamina que você vira de ponta cabeça do liquidificador, não cai, e dava para ela tomar. E ficava pentelhando para ela tomar. E ela falou que foi um dos maiores alívios da vida dela, de quando ela foi morar sozinha, foi não precisar tomar aquela porcaria daquela vitamina de garfo. Por quê? Ela não tem fome de manhã, via de regra. Então, cara, não toma café da manhã, simples. O seu corpo não precisa, o seu metabolismo não quer. E aí vale mais a pena almoçar 11 horas da manhã, que seja, meio-dia, que seja, se o corpo não quer comer, tá tudo lindo. Então, o grande lance é a gente se desprender dessas coisas que a gente ouviu como certo e
se questionar e experimentar na prática o que funciona melhor para você. Geralmente quem tem esse metabolismo um pouco mais lento, sente menos fome, é quem mais sofre com a cultura ocidental. Porque, cara, todo mundo vai querer, nossa, mas não come, não pode, você vai catabolizar. E, cara, é um sofrimento você comer sem fome, é uma coisa ruim, né? E é uma das principais causas de doença para o nosso corpo. Você ficar fazendo o seu processo digestivo funcionar mal. Isso é péssimo, porque o seu Agni não consegue discernir o que é útil do que é não útil com eficiência. Então você acaba ficando com toxinas dentro de você. E aí você gera doenças. Então, isso aqui é algo muito importante e apesar de aparentemente muito simples, vale a pena observar com bastante carinho essa ideia das fases da digestão. Um outro ponto que a gente viu lá na aula de chakras, que eu vou trazer de novo para a gente refletir aqui. Vocês lembram o que são os vayus? Alguém lembra mais ou menos disso? Tem a colinha aí de leve. Não lembro do nome. Canais? Opa, aqui. Canais, não. Os vayus, nós podemos dizer que são tipos de energia que a gente tem dentro da gente. A gente tem cinco tipos de energia. São elas o prana, que é localizado mais na região torácica, e o prana regula os processos de absorção. Também o processo de assimilação de alimentos e líquidos e a captação das impressões sensoriais. Então, o prana regula captação e regula essa captação, vamos resumir, captação, seja de ar, seja de prana, de energia, seja de alimento, seja de líquido, ou seja de informações captadas pelos seus sentidos. Então, basicamente, o prana regula a captação, inclusive captação de conhecimento também. Quando você está... Não vou falar isso agora para não embaralhar, mas prana, basicamente, regula a captação de conhecimento também. Já vou voltar nesse exemplo que vai ficar mais claro. Outro tipo de energia que a gente tem dentro da gente é o apana, localizado mais na região do ânus. O apana controla os processos de excreção. Então, sêmen, urina, fezes, suor, menstruação. O apana é o tipo de energia que dentro da gente regula a excreção. Botar para fora. Certo até aqui? O samana está localizado na região mais do abdômen e ele é responsável pelo processo digestivo. Basicamente, o samana é responsável pelo processo de digestão. Temos também o udana, localizado na região da garganta. E o udana é responsável pela sua capacidade de falar, a capacidade de se mover, de ficar em pé, de se esforçar, de dançar, de pular, de se entusiasmar. Então, o udana basicamente é responsável pela fala, movimento e esforço. E o vyana, localizado no corpo todo, é aquele responsável pela circulação.
é o responsável pelo movimento e circulação dentro de você, seja do sangue, seja dos pensamentos, dos sentimentos. E é ele que coordena os outros 4 tipos de energia. Vocês lembram que a gente viu isso na aula de chakras? Alguém lembrava assim? Ou Meca? Por que a gente está trazendo isso aqui de novo agora? Então vamos dizer assim, se você comeu, e aí você foi de barriga cheia praticar esporte, basicamente o que vai acontecer? Vamos fazer um exercício aqui para ficar mais claro. Esses são 5 tipos de energia que a gente tem dentro da gente. Existe dentro de nós um trono, onde só um deles pode sentar. Agora o exemplo da cadeira funciona até melhor. Só tem uma cadeira e tá os 5 lá girando em volta da cadeira. Quando eu tô comendo, Samana tem que estar sentado nessa cadeira. Senão, eu não vou conseguir digerir aquela comida com eficiência. Quando eu estou me movimentando, me exercitando, correndo, é interessante que eu não esteja com a barriga cheia, porque senão o que acontece? Em vez de o Dana estar sentado no trono, o que acontece? Se o Dana está sentado no trono, eu vou ter energia para falar, para me movimentar, para me entusiasmar, para dançar, para pular. Agora, se eu tô com a barriga cheia, isso vai ficar meio dividido. É como se o Samana sentasse numa perna do trono, o Dana sentasse na outra. Então a gente não consegue fazer esse processo bem feito. Da mesma forma, Prana é responsável pela captação de energia, de comida, de conhecimento também. Se eu sentei para fazer um curso, mas estou com a barriga cheia. Ou seja, o que acontece quando estou com a barriga cheia? O Samana está sentado lá no trono. Aí eu vou sentar para assistir uma aula, não assimilei porcaria nenhuma da aula. Passou um dia, eu falei, meu Deus do céu, o que foi falado mesmo lá que eu não lembro nenhuma palavra? O que acontece? O seu Vayu, que estava sentado no trono, era o Samana, porque ele estava num processo digestivo. Junto disso, o Prana não estava sentado no trono, então você não estava numa fase boa para captar conhecimento. Faz sentido ou não? Da mesma forma, vamos pegar outro exemplo. Há uma coisa que vocês podem observar que é interessante. Ir no banheiro, defecar, logo depois que a gente almoça, via de regra, não é bom. Não é que você não vai no banheiro, mas é um indicativo de que seu metabolismo não está tão regulado. Por que acontece? Quem deveria estar sentado no trono dos seus Vayus é o Samana, fazendo o processo digestivo rodar. Como você acabou de comer e foi no banheiro, significa que a Pana naquele momento estava mais forte do que Samana. Então, ao invés de estar totalmente focado no processo digestivo, o seu corpo estava se preocupando em excretar. Então, isso demonstra que tem alguma coisinha desregulada. Então, isso que a gente viu lá na aula de chakras faz bastante sentido aqui. Por que não é legal a gente comer assistindo televisão ou assistindo YouTube? Quem me responde essa? O que acontece dentro dessa visão aqui? Por que não é legal? Assistindo televisão. Sim. Que a gente não está prestando atenção no que a gente está fazendo, a nossa atenção está dispersa, assim, a gente está tentando fazer 2 coisas ao mesmo tempo.
Sim, mas vamos pegar isso com a visão da ideia dos vaius. Lembrando, os vaius são tipos de energia. E se a atividade que eu estou executando estiver conectada com o vaiu que está lá sentado no trono, eu vou aproveitar o máximo daquela atividade. Então, se eu estou comendo, eu estou estimulando, eu quero que quem esteja sentado lá no trono seja samana. Por quê? Porque aí eu vou conseguir digerir bem aquele alimento. Só que se eu estou assistindo um vídeo, eu estou ativando também prana, que é responsável pela captação. Então, ao mesmo tempo, eu estou exigindo do meu corpo que essa energia ela vai em sentidos diferentes. Ou, o exemplo da cadeira, eu estou exigindo que 2 pessoas se sentem no assento de uma pessoa só. Então, vai ficar um meio sentado em cima do outro. Então, você não vai aprender direito e não vai digerir direito. Porque é como se tivesse cada um te puxando para um lado. Então, sim, é porque a gente está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, mas essa visão aqui, ela deixa um pouco mais palpável essa coisa. Do quanto que é interessante, no momento que eu estou executando uma atividade, eu dar atenção a ela e por quê? Porque dentro de mim existem energias que vão atuar de formas distintas. Se eu coloco demandas distintas, eu vou fazer as 2 coisas muito possivelmente meia-bocamente. Algum ponto, alguma reflexão em relação a isso? Então, tente observar isso também. Se quando você for se alimentar, isso as pessoas mais antigas faziam com mais eficiência, né? Era de comer, de comer. Assunto encerrado. Não é na frente da televisão, né? Na mesa de jantar. Mas além de ser algo cultural, dentro da visão do yoga, dentro da visão do Ayurveda, isso acontece, isso é mais eficiente por conta disso, por conta dos vaius e por conta de como a energia se movimenta dentro de mim. Certo aqui em relação aos vaius, ficou confuso esse conceito, senão a gente pega ele mais um pouquinho, para a gente não deixar nada para trás. Ficou... Não. Fazendo sentido agora. Ter que fazer uma coisa de cada vez. Pronto. Na verdade, assim, às vezes a gente complica demais com teoria, né? Isso é muito verdade também. É legal, aprofunda. Isso é muito interessante ter como um background. Porque realmente você consegue desenvolver uma visão mais profunda e fazer mais conexões. Mas, basicamente, a gente pode resumir isso aqui no... Se concentre no que você está fazendo. Ponto. Aí a gente vai, aprofunda, estuda, papapá. Mas a verdade é que a simplicidade, ela é absoluta, né? E muito direta. Então, e se tem relação com a alimentação, e se na hora que a gente coloca foco para outra coisa, vai realmente tirar a fase da digestão, que é isso que a gente está tratando aqui agora, né? Sim. Então, para a alimentação, fazer só, colocar o foco na hora do alimento. Sim. Beleza. Estar presente. Pois é. Eu... De uns tempos para cá, né? Tem um senhor que ele é o antigo dono do meu terreno, né? Chama-se Elias. E aí ele é tipo meu pai aqui na cidade, né? E aí ele cuidava do meu café no terreno, né? Cuidava porque eu vou tirar o café de lá. Mas aí, e ele é uma pessoa muito... que é o tipo de pessoa que eu sinto muita falta em cidades. O que acontece? Eu vejo que nos tempos modernos as pessoas tendem a ser
a função que elas exercem, né? Então, por exemplo, eu sou médico. Se tiver que pintar uma parede, eu não pinto, porque eu sou médico. Não sei pintar uma parede. Não, eu sou médico, eu não vou consertar o cano. Como? Tenho encanador, eu sou médico, eu não sou encanador. Então, a gente tende a ser a função que a gente exerce, né? E o seu Elias e geralmente o homem da roça, é mais assim, o cara faz tudo. Quebrou o carro, ele conserta. Tem que construir a casa, ele constrói. Tem que pintar, ele pinta. Tem que fazer... Então, tipo assim, eu acho isso muito rico, porque é uma pluralidade de conhecimento, e eu acho que é uma forma mais humana de a pessoa se entender, né? E não só funcional, do tipo, sou médico, só faço coisa de médico, se não for médico eu não faço. Mas enfim, então é uma pessoa muito rica, só que também assim, muito simples, né? E o que eu penso cada vez mais se eu souber alguma coisa que eu não souber passar para o seu Elias em 2, 3 frases, é sinal de que eu não sei porra nenhuma, né? O que eu não aprendi essa coisa que eu quero ensinar. Então tem a ver com o que a gente falou agora, né? A gente pode aprofundar, isso enriquece, aumenta a gama de conexões, mas via de regra, a gente consegue colocar esse conhecimento num sutra, uma coisa muito pequenininha, que é básico que uma avó fala pra gente, do tipo, faz uma coisa de cada vez, pronto, resumiu praticamente todo esse conhecimento. E é muito legal quando a gente consegue fazer isso com o nosso conhecimento, né? Consegue desidratar e focar no que realmente importa de uma maneira mais simples. Bom... Mas é legal, Lu, só complementando o que você disse aí, a gente simplifica, mas quando a gente aprofunda ou vai buscar mais conexões, a gente vai entender melhor, né? Então, por exemplo, talvez agora eu vou entender melhor porque que eu já fazia, mas aprofundando isso mais, vou entender por que a minha digestão vai ser melhor se eu estiver lá presente, pensando na comida, pensando o que vou comer, pensando o que estou comendo, do que estou lá assistindo o vídeo do YouTube, sim, né? Nesse sentido, aprofunda e faz com que a gente entenda melhor. Sim. Mas concordo com você também. Se você não puder souber ensinar seu Elias, aí esse conhecimento... Não serve para nada. Não serve para nada. Porque senão a gente, às vezes, tende a se fechar no clube, né? Então, tipo assim, tem um conhecimento gigantesco, mas não consigo... Mas só serve para ele. Só serve para ele, né? Ou para aquelas pessoas daquele convívio ali que falam a mesma língua, né? Não necessariamente o mesmo idioma, mas a mesma língua. Então, é um exercício mental interessante, mas como sabedoria e como conhecimento, ele é limitado, porque ele só serve para aquele grupinho de pessoas. Então, é muito legal e é um exercício muito interessante tentar pensar algo complexo, que às vezes a gente fala sobre e detém conhecimento sobre no nosso dia a dia, e pensar como eu ensinaria isso para o seu Elias, em 2, 3 frases, que ele entender assim, ó, claramente, sem precisar de lenga-lenga. Não exclui a importância do estudo aprofundado, mas eu vejo como sendo o norte do estudo aprofundado. Ou seja, o objetivo é aprender muito para conseguir cada vez mais ser mais simples e mais direto. Então, vale a pena a gente exercitar isso também nos nossos conhecimentos gerais do dia a dia, né? Ou melhor, aqueles em que a gente detém um conhecimento maior. Algum ponto, alguma dúvida, reflexão, pensamento? Eu não falei aqui de novo nessa aula, mas acho que todo mundo... A Gabi chegou a ver a gravação do vídeo? Não vi ainda, Lu. Não viu, né? Então eu vou trazer isso também, porque você não viu. Então a gente está falando muito de que coma quando tiver fome. E aí esse professor meu, ele fez uma brincadeira
que inventou uma coisa chamada agninômetro, que seria tipo um termômetro para medir a fome. E aí, isso é um exercício que vocês, se não tiverem feito, podem começar a fazer, ou quem já está observando isso de uma forma mais aprofundada, começar a fazer com constância. Tentar mensurar, se eu pudesse mensurar a minha fome de 0 a 10, quanto de fome eu estou nesse momento? E tentar só se alimentar quando você sentir que a fome está ali no 7,5, 8. Pensando onde 0 você está completamente empanturrado, e 10, você já partiu para a agressão física. Você já está esmurrando alguém se ele não te der sua comida. Então, não é saudável chegar no 10, tá? O ideal é que ele no 7,5, 8, 8,5, 9 estourando, a gente já se alimente. Porque no 10 a gente não é mais humano, a gente vira bicho. Real, total. Então, Gabi, a única que não tinha visto, tente observar isso no dia a dia e colocar esse exercício de comer com fome e tentar mensurar essa fome dentro dessa ideia de agninômetro, que seria um medidor de fome, um exercício para a gente trazer também para o dia a dia. Lu, eu fiz o meu aqui, ó. Deixa eu ver. Ah! Aí, de vez em quando, eu venho medir se eu tô com que fome eu tô. Com que fome eu tô. Eu quero saber qual método que você usa para medir, Paty. Fecha o olho assim, né? Deixa eu ver aqui. Mas foi estudando que aí, às vezes, a gente precisa fazer o ato motor, né, de escrever. E aí, eu desenhei um reloginho aqui para ver quando é que está para ir medindo. Sim. Engraçado que estava aqui em casa o filho de Rick, né? Ricardo tem um filho já casado, ele e a esposa estavam aqui em casa e eu já ensinei também. Eu disse, ó, fome de só comer quando tá com fome 8. Como é a fome 8, Patrícia? Como é a fome 8? Quando termina de comer, tá fome 0. Depois vai fazendo a medição aí, até fome 8. Isso. Porque ele é da linha de comer de 2 em 2 horas, né? Se você não come quando tá com fome. Então, já plantei uma sementinha no outro lá. Pronto. E é engraçado porque tem pessoas que vão fazer isso e vão se deparar com a sensação de, cara, será que eu já senti fome? Às vezes até esquece de como é sentir fome real, porque fica comendo naquela de vou comer para não sentir fome e esquece até de sentir o que é a fome. E é gostoso, né? Um tempero bom é a fome. Então, esses são os dois principais... Vamos resumir 2 principais objetivos através dessa aula, em 2 frases. A primeira é se concentrar em uma coisa de cada vez. E aí entra, não vou fazer exercício físico com comida na barriga, por quê? Porque a energia dentro de mim vai se dispersar. Eu não vou, ir no banheiro e estar no Instagram, porque eu também estou dispersando a energia para 2 lados. Se eu já tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, de defecar com facilidade, talvez vai piorar, porque eu estou lá tentando ativar a prana numa extremidade e ativando prana na outra extremidade. Então, basicamente, focar em fazer uma coisa só de cada vez e comer com fome. As 2 coisas que a gente tira de principal desta aula. Certo? Show. E ela, se tivesse a almofadinha amarela aí, já era, hein? Tá no... tem a vermelha. Alguém quer colocar mais algum ponto, fazer mais alguma reflexão? Não? Então,
como aula de Agni, a gente está em processo de Bhuta Shuddhi, a gente não vai ter nenhuma atividade específica para essa semana, vamos focar justamente no Bhuta Shuddhi, focar nessa observação do metabolismo, da fome, das coisas que a gente falou hoje, conectado com o Bhuta Shuddhi. E a gente vai fazer, na semana que vem, uma aula de revisão. Vai ser a 12ª aula. 11ª ou 12ª? Praticamente a metade do curso. E a gente vai fazer uma revisão. Então, mandem durante essa semana dúvidas, aula que você não entendeu nada, aula que você achou que não conectou com coisa nenhuma, tá solta, perdida. Dá uma olhadinha nas aulas que passaram, assim, por cima. E traz pra gente, assim, do ponto de vista de vocês, o que vocês acham que seria interessante a gente repassar, recapitular, revisar, para depois seguir com as coisas mais amarradinhas e não deixar nada solto. Certo? Então, vão mandando pra gente durante a semana também o que vocês querem focar nessa revisão. Certo? Então, assim foi. Daqui a pouquinho a Gabi tá chegando aqui, 4 horas da manhã. Quando for... Tô no ônibus já, Lu. Aí sim, quando for 8 horas da manhã eu já vou acordar ela com mantra, infelizmente. Pode acordar, óbvio. Que vai ter aula. Eu vou tocar baixinho. Bem baixinho, quase não atrapalha as aulas da Monize aqui. Eu já até desligo trilha meu som. sonora. Desligo meu som e falo, olha, o som é ao vivo dessa aula. O djembe tá aí, a gente tem que meter a mão, né? Não pode tocar o djembe assim, né? Já que ele tá aí, tem que meter a mão. Bom, então boa noite, boa sexta para vocês. Boa noite, Lu. Boa noite, Boa pessoal. noite Até para vocês amanhã. também. Beijo, pessoal. Até mais. Um beijão, mais. tchau, tchau. Tchau, muito Até obrigada. amanhã. A Monique, beijo, Paty, beijo, Riela, beijo, Beijos. Gabi. Beijo, até Gabi, mais. beijo. Boa Beijo, viagem. Obrigada.